O Contador é um filme de 2016 que fez relativo sucesso, ele alcançou bons números de bilheteria naquela época e que traz uma premissa muito boba. Ele traz o Ben Affleck no papel do Christian Wolff, que é um contador que tem uma condição que o faz ter bastante facilidade com os números, mas essa condição também faz com que ele tenha dificuldades em criar, em manter relacionamentos, e ele foi meio que criado, ele e o irmão foram criados numa educação bastante rígida, meio militarizada pelo pai, o que fez com que os dois tivessem ali bastante experiência também em defesa pessoal e utilizar armas. 9 anos depois, agora em 2025, o Contador 2 é lançado com a mesma equipe por trás das câmeras, o mesmo roteirista, o mesmo diretor e na frente das câmeras também, né? Traz o Ben Affleck de volta ao protagonismo, retomando essa parceria do Ben Affleck com o diretor Gavin O'Connor, que eles, além do Contador, fizeram juntos o filme O Caminho de Volta, um filme de basquete estrelado pelo Ben Affleck. Mas antes de continuar, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso faz com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e acaba ajudando o meu trabalho. Então clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de O Contador 2. O contador excêntrico Christian Wolff está de volta, dessa vez para resolver um enigma deixado em aberto por Ray King, interpretado pelo J.K. Simmons, que era o contato do contador, do Christian, na Receita Federal, na espécie de Receita Federal de lá, que eles chamam de Departamento do Tesouro americano. Assim como em Novocaine, a prova de dor, que tem crítica aqui no canal, o roteiro de O Contador e O Contador 2, ele pega uma condição que realmente existe na vida real, nesse caso de O Contador, a síndrome de Savant, e extrapola as características dessa síndrome para fins de entretenimento, para gerar uma história na qual as características dessa condição sejam utilizadas como uma espécie de superpoder do protagonista. E é triste perceber que, sendo um filme de ação propriamente dito, o maior problema de O Contador 2 reside justamente nas sequências de confronto físico, nas sequências de briga, que são constrangedoras, estão ruins. E aí existe uma sequência envolvendo uma caneta, na qual a caneta consegue ganhar dos homens armados, digamos assim, que a gente pode até enxergar uma certa ironia naquilo, tendo em vista que a profissão do protagonista remete muito mais aos números do que ao confronto físico, às armas de fogo. E a gente pode também ser remetido a John Wick, porque o personagem do Keanu Reeves naquele filme ele conseguia derrotar também os vilões, os inimigos, apenas com um lápis. Mas essa referência, essa lembrança de John Wick, quando ela só chega para escancarar ainda mais as diferenças de qualidade, porque o balé da câmera aqui em O Contador 2, ele não chega perto da coreografia das cenas de ação nos filmes do Chad Stahelski, no caso John Wick. Aqui a gente vai ver muitas cenas, muitas sequências de ação na qual a câmera vai tremer, vai chacoalhar e os cortes vão ser rápidos demais, a duração dos planos vai ser reduzidíssima, o que sinceramente remete a um cinema feito nos anos 2000 que acaba atrapalhando em muito a imersão naquelas passagens, onde a gente não vai nem entender o que é que está acontecendo, às vezes a geografia daquele local onde está acontecendo os confrontos, ou deixar de se importar com quem morre ou quem vive, dada a falta de construção de uma tensão bem feita naquelas cenas. Mas aqui eu tenho que falar também de uma adaptação que O Contador 2 fez em relação ao primeiro filme, que deu muito certo. Nesse caso, foi abraçar o humor. É muito idiota e ao mesmo tempo muito divertido a gente ver o personagem do Ben Affleck ficar nervoso antes de um encontro, ou então mostrar uma cena que ele mostra uma foto dele sorrindo abertamente, ou então ele se incomodando com a presença do irmão em determinados locais. Se a base de um humor vem de uma quebra de expectativas, aqui a gente tem um personagem bem sisudo em sua essência, que vem com essas passagens para justamente quebrar o que a gente espera daquele personagem, que acaba gerando o humor e funcionando bastante. Essa abertura ao ridículo, inclusive, ela funciona muito bem por conta da presença do irmão do Christian, que aqui tem um tempo maior em relação ao primeiro. Nesse caso é o Braxton, interpretado pelo Jon Bernthal. Por representar alguém mais solto, mais descolado, o filme toma rumos quase de um filme de buddy cop, que são aqueles filmes tipo Dois Caras Legais, Máquina Mortífera, nos quais a gente tem dois protagonistas com personalidades conflitantes e que vão gerar diversas cenas de humor. Aqui a gente vai ter passagens que vão desde brincadeiras bestas de irmão mesmo, de um imitar o outro, até passagens, cenas mais elaboradas que a gente vai entender a construção daquilo tudo depois. No caso, quando um irmão leva o outro para um bar
para o outro irmão relaxar à sua maneira, digamos assim. Então é um abraço no ridículo que funciona bastante aqui em O Contador 2. Além disso, o filme consegue amarrar muito bem essa relação fraternal, meio conflituosa, mas ao mesmo tempo que a gente vê que tem bastante sentimento ali entre o Christian e o Braxton, os dois irmãos. Principalmente se a gente levar em consideração que nas cenas de abertura, de reapresentação dos personagens, a gente vê ali duas pessoas que estão ansiando por relacionamentos, mas que têm dificuldade em iniciá-los, que dirá de mantê-los. Tanto o Ben Affleck quanto o Jon Bernthal, eles estão muito bem em termos de timing cômico. O Ben Affleck conseguindo transparecer muito bem o desconforto interno daquele personagem que não sabe se expressar muito bem, e o Bernthal sendo uma espécie de oposto, mas que também é desajustado, que também demonstra uma certa infelicidade com os rumos que a vida dele tomou. E o filme não deixa com que essa relação dramática acabe sendo exagerada a ponto de acabar com o humor. Ele apresenta pra gente, como espectador, a medida certa desse aprofundamento ali na espécie de drama dos personagens, na espécie de conflito dos personagens, mas sabe dosar, sabe não esticar bastante aquilo, como numa curta conversa, mas bastante significativa, que os dois personagens têm sobre a felicidade em cima de um trailer. Funciona. Já existem rumores de produção de um terceiro filme, O Contador 3, eu não faço a menor ideia de qual caminho eles vão tomar nessa produção, nessa história, mas muito me agradaria se eles tomassem o tom da comédia, se eles seguissem pelo caminho da comédia. E aí o filme vai ter diversas passagens que podem muito bem entrar no ridículo para algumas pessoas, exagerado demais, mas que a gente tem que lembrar que estamos vendo um filme no qual um contador é também um assassino profissional, treinado, um gênio, então por que não entrar nesse ridículo? Porque se for apostar em tipo de construção de ação ou dramática que vem no terço final de O Contador 2, não vai ser nada que agrade. Essa ação genérica volta, meio sonolenta, dessa vez com grandes armas e longos tiroteios, mas que parecem intermináveis, do tanto que eles não representam risco nenhum para quem está envolvido naquelas cenas. Além de um tom mais sério, onde a direção parecia querer dar um tom de maior pesar, onde quanto mais o filme apostava nesse tipo de estratégia, mais ele parecia chato, maçante. Mas em termos gerais eu gostei, é uma experiência moderadamente positiva, eu gostei, principalmente quando o filme traz esses momentos de galhofa, traz esses dois personagens que são, cada um ali à sua maneira, desajustados para o mundo, mas que tem muita química entre si. Então o filme, por mais que apresente ali passagens de ação muito fracas, O Contador 2 acaba sendo uma boa pedida em termos de comédia, uma comédia divertida mesmo. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que é que você está esperando de O Contador 2, se você gosta do primeiro, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!